Bem-vindos e bem-vindas todos. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança defensiva. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista na área de segurança da informação e neste programa eu explico para vocês como vocês podem proteger empresas dos ataques dos hackers, certo? E aqui eu abordo temas de área de interesse de segurança da informação. Então, se você quer saber como você pode proteger a sua empresa ou empresas de clientes, ou como você pode ganhar dinheiro trabalhando com isso, né? Defendendo essas empresas dos ataques dos hackers, aqui nós vamos falar sobre isso. E também falamos sobre a carreira, então como você ingressa no mercado de segurança da informação, como que você pode tirar proveito disso, ganhar um bom salário trabalhando nesta área de interesse, certo? E no episódio de hoje, eu vou falar sobre uma das profissões que você pode trabalhar aí atendendo a pedidos dos nossos espectadores, né, de quem acompanha aqui o nosso podcast, os nossos vídeos aqui no canal, né, o podcast Blue Team Academy, me pediram para falar sobre o analista de SOC, e esse é o nosso vigilante dos hackers. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele logo depois da nossa vinheta. Muito bem. Bom, pessoal, antes da gente entrar no nosso tema inicial, eu gostaria de pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, para você seguir aqui o nosso canal, o nosso perfil, ativar aí as notificações para você não perder nenhum assunto que a gente leva aí todas as semanas. Então, todas as semanas eu procuro gravar 2 programas ou às vezes fazer live com 2 temas diferentes por semana. E se você não quer perder nenhum desses temas, assina o nosso canal, acompanhe aí as nossas publicações. E diariamente a gente vai publicando também cortes de vídeos maiores. Então, às vezes você pode pegar algum desses assuntos, alguma coisa que eu já falei no passado. Então, se você vê um vídeo curto, saiba que existe um vídeo maior sobre esse mesmo assunto, né? E também nas outras redes aí, que tem vídeos curtos, como Reels, como Shorts, eu diariamente também dou algumas dicas dentro de um minuto ali, o que cabe, né, dentro do vídeo. A gente fala um pouco sobre isso aí, sobre temas da área de segurança, às vezes uma notícia, um comentário de notícia. Então, se você não quer perder nenhum desses tópicos, dessas notícias, desses vídeos, acompanhe a gente aí. Quando você dá like no vídeo ou acompanha, o algoritmo entende que você quer ver mais sobre esse determinado assunto e começa também a te mostrar outros profissionais da área de segurança que também falam sobre esse assunto, e também me ajuda porque quando você clica, o algoritmo entende que você gosta do meu perfil e vai mostrar o meu perfil para outras, os meus vídeos para outras pessoas semelhantes a você, ou que tenham feito a mesma faculdade, ou que tenham os mesmos interesses. Então, a gente ajuda a espalhar o tema segurança da informação através de toda a internet, ok? Então, conto com o seu apoio nesse vídeo aí, dando um like e seguindo o nosso perfil. Vamos lá, pessoal. Quando a gente escolhe trabalhar na área de segurança da informação, existem diversas áreas aonde você pode trabalhar. Então, dentro do universo de segurança da informação, principalmente em grandes empresas, você tem diversos assuntos que você pode trabalhar. Tem as pessoas que gostam mais, têm mais um perfil de gostar de ler documentos, escrever, então vai mais para a área de governança. Tem aquelas pessoas que são mais ativas e gostam de desenvolvimento, aí podem ir para a área de segurança de software. Tem o pessoal que gosta de cabeamento, mais coisa mais estrutural, tem a área de segurança de redes, de infraestruturas. Tem a parte de segurança física também, se você gosta mais dos temas aí de prevenção de incêndios, a parte elétrica, evitar danos elétricos, furtos e roubos, trabalhar com câmeras de vigilância. Então, assim, dentro do universo de segurança da informação, nós temos várias áreas de atuação, porque a segurança da informação, ela está em tudo onde tiver tecnologia. No seu celular agora, por exemplo, com certeza vai ter problemas de segurança. Então, nós precisamos de um profissional de segurança
para celulares, né. Dentro das empresas, que é o mercado que eu falo aqui, eu não falo muito sobre segurança pessoal, como você faz para não ser hackeado no seu celular, tal. Eu falo mais para o mercado corporativo, porque o nosso objetivo aqui é trazer novos, profissionais qualificados para trabalharem nas empresas, não é. Então, no mercado corporativo, nós temos, por exemplo, a área de segurança de endpoints, que vai cuidar, então, de segurança de laptops, de celulares, instalar os programas para você apagar um celular que foi furtado ou alguma coisa. Bom, dentre várias áreas, nós temos o analista de SOC. SOC é a palavra ou o acrônimo, né, a sigla para a palavra em inglês chamado Security Operation Center, que é o Centro de Operações de Segurança. Talvez você já tenha ouvido falar a palavra NOC com N, que é o Network Operation Center. O NOC, ele é mais voltado a cuidar das redes da empresa, mas não da segurança. Por que que uma empresa vai ter um NOC? O NOC, principalmente empresas de telecom, isso é algo mais difundido, eles têm o Network Operation Center para cuidar de todas as redes, redes que ligam estados, que ligam capitais. Então, as empresas de telecom normalmente têm esses ambientes. As grandes empresas, como bancos e tudo mais, também podem vir a ter estes centros de operação de redes, o NOC. Então, o NOC, ele precede o Security Operations Center, porque ele é mais conhecido da maioria dos profissionais de TI. Mas, o que nós vamos falar aqui sobre o SOC ele tem a função de operacionalizar o controle de segurança. Então, em grandes empresas, eles vão ter essa sala, que você já deve ter visto em algum cenário de filme espacial ou alguma coisa, que é o Command Center, o centro de comando. São aquelas salas onde tem telões com vários gráficos e esses gráficos ali dando alertas em algumas situações, tem um relógio para dizer o horário e tudo mais. E nessa sequência, né, parece um auditório essa sala, existem mesas enfileiradas, né, então várias fileiras de mesas aonde sentam os analistas. E estes analistas, na maioria dos casos, eles trabalham com vários monitores, né, cada computador, cada estação de trabalho tem vários monitores para ele poder abrir gráficos, abrir várias telas ao mesmo tempo. Então, este profissional que trabalha nesta sala, ele é o analista de SOC. E a função dessa sala é monitorar os ambientes, prevendo ou detectando ataques. Então, muitos de vocês já devem ter visto essa cena, uma empresa sendo atacada, ou num filme, ou alguma coisa assim, a empresa sendo atacada, e aí está lá o pessoal na sala do SOC, olhando, olha, estamos sendo atacados, várias conexões vindo de todos os lugares. Então, este é o ambiente do Security Operation Center. O que que o analista de SOC vai desempenhar ali dentro desse ambiente? Ele não fica só assistindo ali os telões. Os telões servem para dar alertas e informações em geral. Por exemplo, quantidade de requisições de um determinado servidor ou de uma rede, se o os links entre filiais estão, ativos e funcionando. Então, por exemplo, deve ter numa dessas telas, se é uma empresa que tem sede em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, tem um sistema que ele fica mandando um ping, um sinal de ping, ou seja, ele fica mandando um comando para saber se o link está ativo. Ele vai lá, bate num servidor de Brasília e volta. E aí ele fica mostrando. A maioria das pessoas que jogam computador, jogam videogame, né, sabem do ping, que é o tempo de resposta de um servidor ou de um jogo, né? Então, aqui na segurança, a gente também usa o ping para saber se o tempo de resposta até uma filial está dentro do esperado ou não. Então, estas telas grandes, os telões lá, eles vão mostrar esse tipo de informação. Informações mais genéricas, alarmes que disparam, né?
para o analista de SOC. Já o analista de SOC, ele vai pegar um desses alertas, por isso que tem vários analistas ali, ele vai pegar um desses alertas e ele vai conduzir uma investigação. Quando o alerta ocorre, nós chamamos essa situação de incidente de segurança. Por que a gente chama incidente de segurança? Porque a gente não sabe se é verdadeiro, se é um alarme falso, a gente não sabe se é uma invasão realmente, se é um ataque de verdade. Então a gente chama isso de um incidente. E isto é gerenciado por um aplicativo chamado SIEM, que é o Security Information Event Manager. Este SIEM é uma ferramenta que monitora vários lugares e quando o analista escolhe, eu vou verificar esse alerta aqui. Então, por exemplo, o firewall está dizendo que ele está sobrecarregado. Isso é um tipo de incidente. Eu tenho que investigar se isso é verdade, é mentira, o que está acontecendo. Porque se eu não investigar, o firewall pode cair devido a uma sobrecarga. Vamos imaginar que a gente esteja passando por um ataque de negação de serviço, um DDoS. Então, o analista ele pega essa situação, ele traz para a estação de trabalho dele, através do software do CIEM ou outros softwares que ele vai utilizar ali, e ele começa a investigar. Então, ele vai se conectar ao console de administração do firewall, ele vai verificar a saúde do firewall, ele vai verificar, às vezes, o firewall ele tem várias máquinas. Se uma dessas máquinas cair, ele obviamente vai sobrecarregar as outras. Então, ele vai verificar a saúde de todas as máquinas do firewall, ele vai verificar a origem daquelas chamadas que estão provocando uma possível, entre aspas, inundação de serviço. Se ele vê que é um IP de fora, então ele vai começar a diagnosticar e pegar esses detalhes, certo? E uma vez que ele detecta que é realmente um ataque, ele vai procurar, dentre os procedimentos dele, o procedimento de resposta a incidentes. Então, nós chegamos aí na parte onde ele vai responder a um incidente de segurança. Então, aquilo já deixou de ser um incidente, ele passa a ser um evento de segurança, e ali nós temos que tratar, temos que dar uma resposta a esse incidente. Então, ele vai procurar numa lista, que seria uma pasta, ou um livro, ou um arquivo digital, várias situações. Então, pelo diagnóstico que ele fez, IPs vindo de fora, uma quantidade anormal, né, para o tamanho da empresa ou pelo habitual da empresa, uma quantidade anormal de requisições. O firewall está tudo ok, está saudável, e mesmo assim está dando esses alertas, então ele vai pegar esses sinais, vai procurar dentro dessa planilha ou desse documento de resposta a incidente o que ele deve fazer. E uma vez que ele encontra o procedimento, ele vai seguir o procedimento à risca. Então, o procedimento diz: aumente o número de máquinas do firewall, acione tal produto ou tal ferramenta para mitigar o ataque de negação de serviço, crie essa regra no firewall para negar ou dropar, né, derrubar os pacotes vindo de tal rede que está sendo partindo da origem do ataque. Então ele vai seguir o procedimento. O analista de SOC, ele não vai inventar uma coisa do nada, ele não vai fazer a menos que esteja num incidente que não foi planejado, ou seja, um incidente que ninguém esperava, não tem um procedimento de resposta a incidente. Então, aí ele tem que ter a criatividade ou o conhecimento técnico para resolver a situação. Ou ele fecha uma porta, ou ele derruba uma rede, às vezes. Em certas ocasiões, a gente tem que tomar medidas extremas. Mas, normalmente, o analista de SOC ele vai seguir um processo chamado resposta a incidente, normalmente. Então, por que a gente diz isso? Às vezes pode acontecer uma situação nova, um ransomware, um vírus novo, uma tecnologia nova, uma vulnerabilidade nova, e nenhum desses casos foi pensado na época de desenvolver as planilhas, os documentos de resposta a incidente, e aí o analista realmente não tem um procedimento a seguir. Então ele vai ter, às vezes, um procedimento genérico, certo? Ou ele vai ter que inventar alguma coisa ali na hora para ele fazer a resposta da empresa, né? O que não pode acontecer é o analista de SOC ficar vendo
um incidente em andamento, ele vê que tem uma situação que vai escalar e pode derrubar a rede da empresa, pode derrubar um servidor da empresa, e ele não tomar nenhuma ação, certo? Então, o que se espera do analista de SOC é que ele tenha, então, esse conhecimento, essas técnicas, para poder responder e resolver aquela situação. Então, é por isso que eu chamo o analista de SOC do vigilante dos hackers. O analista de SOC, normalmente, ele vai ser a primeira pessoa a ter contato com um hacker de verdade atacando a empresa. Porque ele está monitorando todos os ambientes. E por monitorar o ambiente, aí obviamente vai depender de cada empresa, como que estabeleceu o monitoramento. No monitoramento, ele vai poder ter acesso à quantidade de memória consumida em cada servidor, ele vai poder ter acesso à quantidade de rede de cada servidor, ele vai poder ter acesso à quantidade de CPU que aquele servidor está consumindo. Tudo isso ele vai utilizar como ferramentas de diagnóstico. Ele vai ficar monitorando. Um servidor que normalmente fica ali com a CPU em 22%, 25%, de repente está mais de uma hora com a CPU em 100%. Então ele tem que analisar o que pode estar acontecendo. Será que está tendo um ataque nesse servidor? Ou, por exemplo, uma máquina com uma atividade de disco muito grande, fora do normal. Então ele pode investigar isso para saber se não é um ransomware que está atacando, se não é um usuário interno que está, sei lá, apagando todo o servidor, né? Então ele tem que investigar isso e tomar as ações. Então ele é o vigilante. Dentro do SOC, ele vai vigiar todo o ambiente, né? Obviamente, né? O ambiente crítico para a empresa. Ele não vai olhar todas as estações de trabalho, ele não vai olhar todos os servidores, ele vai olhar os servidores críticos, ele vai monitorar aquilo que é importante para a empresa, certo? É lógico, se você tem um ambiente de SOC grande, com vários analistas, com pessoas, com várias ferramentas, aí você pode aumentar o número de monitoramento, o número de ativos que você vai cuidar dentro do SOC. Mas, no que a gente vê na maioria dos casos, normalmente é um SOC pequeno e focado no que é crítico para a empresa, né? O SOC, vale lembrar que, pela natureza dele, e tendo a empresa, por exemplo, uma atividade de 24 horas por dia, diferente, por exemplo, de um escritório que funciona das 9 às 6 ou das 8 às 5 todos os dias, mas à noite os sistemas estão desligados. Então, um SOC, se ele for de uma empresa que tem atividade, um e-commerce, uma empresa de telecom, uma empresa de energia elétrica, ele deve trabalhar 24 horas por dia. Então, por conta disso, né, dessa atividade noturna, inclusive sábados e domingos, porque o hacker, quando ele vai atacar a empresa, ele não vai atacar somente no horário comercial. Ele provavelmente ele vai testar, vai tentar fazer um reconhecimento da empresa de madrugada, aos finais de semana, quando ele sabe que o monitoramento é menor. Mas o SOC, ele deve, na maioria dos casos, trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Então é uma das poucas profissões da área de segurança da informação que tem essa escala de trabalhar de noite, tudo. Normalmente, um analista, quando ele vai trabalhar numa empresa, um analista de segurança normal, né, que não é de SOC, ele vai trabalhar no horário comercial da empresa. Talvez ele trabalhe sábados e domingos, no dia que tiver uma implementação de uma ferramenta, no dia que tiver uma mudança ou numa emergência, mas não é esperado de outros profissionais de segurança que se trabalha aos sábados e domingos. Eu mesmo não trabalho aos sábados e nem aos domingos, trabalho somente dia de semana. Mas quando eu tenho, por exemplo, um cliente meu que vai fazer uma mudança, que vai fazer um trabalho de final de semana, aí sim, é esperado. Já o analista de SOC, não. O analista de SOC, ele vai trabalhar em regime de escala. Então, terão dias que ele vai trabalhar de segunda a sexta, terão semanas que ele vai trabalhar sábado, algumas semanas ele vai trabalhar no domingo. Então, já se espera isso do profissional. Então, se você gostou, teve interesse,
aí pelo analista de SOC, saiba que um SOC ele trabalha 24 horas por dia e isso para nós é bom, porque se ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele tem que contratar mais pessoas para fazer um regime de escala. Então é comum nas empresas que têm o SOC contratarem vários analistas de SOC, porque eles precisam se revezar nessa escala para trabalhar de dia, de noite, de madrugada, né, de manhã, nesse processo. Algumas empresas terceirizam o seu ambiente de SOC. Então, nós temos, principalmente aqui em São Paulo, mas nós temos em todo o Brasil, empresas que prestam serviço de SOC terceirizado. Então como é que funciona nesse caso? São normalmente empresas de médio porte que não têm dinheiro e vamos dizer assim, mão de obra para contratar e montar o seu próprio SOC. Então, eles contratam uma empresa que tem o seu SOC ou na mesma cidade ou numa cidade remota e remotamente esse profissional do SOC ele acessa dados dessa empresa através de um link dedicado ou através de uma VPN ou através de serviços de nuvem. Ele consegue ler os dados desta empresa remotamente e ele vai fazer o mesmo trabalho de análise dos logs, de análise de CPUs, tentando detectar um ataque a essa empresa. Então, a empresa que presta serviço de SOC, ela também vai ter o mesmo ambiente, os telões, as mesas e vários profissionais, só que ao invés de ele visualizar as informações de uma única empresa, ela vai verificar e analisar de várias empresas clientes. Então, que tipo de empresa que terceiriza, que tem esse serviço terceirizado de SOC? A Siemens é um tipo de empresa como essa. A própria IBM também, na cidade de Hortolândia, tem vários ambientes, né, como esse, de análise de dados e tem os analistas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo a análise de vários clientes no Brasil inteiro. Empresas também como deixa eu ver aqui minha lista, pessoal. Net Security faz esse tipo de trabalho também. A Cypher faz esse tipo de trabalho, né? Então, temos várias empresas. Então, se você gostou desse tema de analista de SOC e quer trabalhar nessa função, não só grandes empresas como bancos, como grandes varejistas, têm o seu próprio SOC, mas também existe essa possibilidade do trabalho terceirizado, né? Para você ser um analista de SOC, você vai precisar então ter conhecimentos de redes de computadores, de alguns serviços, como por exemplo, serviços de rede, né? DNS, proxy, DHCP, esses serviços que são feitos, que atuam nas redes de computadores, né? Alguns softwares também você vai precisar ter conhecimento, talvez, em alguns casos, conhecimento em banco de dados, mas principalmente softwares que fazem medição de uso de máquina, de consumo de máquina. E obviamente, a gente também tem alguns SOCs que vão analisar ambientes de nuvem. Então, às vezes, você ter um conhecimento também em nuvens como AWS, Azure, vai ser útil para você se tornar um analista de SOC. Também é esperado do analista de SOC que ele saiba seguir os procedimentos de resposta a incidentes. Mas isso é uma coisa que você, obviamente, você não vai aprender, porque cada procedimento de resposta a incidente é único para uma empresa. Então, se eu for trabalhar no Banco Itaú, tem os procedimentos dele, se eu for trabalhar no Bradesco, tem os procedimentos do Bradesco. Então, quando você iniciar o seu trabalho e falar, ó, foi contratado lá nos seus primeiros dias, a empresa vai te explicar sobre os procedimentos de resposta a incidente, que é adequado para aquela empresa. Mas essa parte de redes, serviços, arquiteturas, tudo, aí já é esperado que você tenha um pouco de conhecimento nessa área para ser um analista de SOC, né? Bom, este é um cargo que normalmente
ele está em início de carreira, tá? Por que que eu digo isso? Principalmente essas empresas que terceirizam, né, o SOC, que prestam serviços de SOC terceirizado, eles, como eles precisam contratar muita mão de obra para trabalhar 24/7, eles dão preferência a contratar pessoas em início de carreira. E isso para nós é uma grande oportunidade, porque justamente eu falo aqui para você eh, métodos para você ingressar na carreira de segurança da informação e o analista de SOC pode ser uma entrada, pode ser uma das portas de entrada para esse universo da segurança da informação. Eh, por que que eles contratam, então, esses analistas em início de carreira? Porque a atividade do analista de SOC, ela, por mais que você tenha que ter esses conhecimentos, mas ele é um trabalho de monitoramento e execução de tarefas. Ele não é um trabalho que vai te exigir um conhecimento muito complexo ou um conhecimento amplo. Por exemplo, você não precisa ser um profissional com anos de experiência, às vezes, para seguir um procedimento de resposta a incidente. Então, por isso, estas empresas, elas dão oportunidade para quem está começando. E aí, algumas pessoas já me falaram isso. Ah, mas poxa, analista de SOC é muito chato, eu não queria começar por isso. Eu queria ser, né, o que todo mundo, a maioria de vocês gostaria de ser. Ah, eu quero ser um hacker ético e tudo mais. Então, eu chamo a sua atenção para esse ponto. Trabalhar em um SOC pode te dar muita muitos conhecimentos para depois você ser um analista pentester, um hacker ético muito melhor. Porque, como eu disse aqui no início do episódio, a primeira porta de contato com o hacker de verdade, o hacker que ataca empresas, o cybercriminoso, é o analista de SOC. É ele que está ali na linha de frente. Então, se você imaginar uma guerra, quem que são aqueles soldados que vão ali na frente do campo de batalha? São os analistas de SOC. Eles são os primeiros a tomar a porrada do hacker. E como eles têm que fazer esse trabalho de investigação, de análise de incidentes de segurança, neste processo você vai aprender muito sobre anatomia de ataques, você vai aprender muito sobre diagnósticos e até maneiras de burlar sistemas de segurança. Porque você mesmo vai estar vendo hackers de verdade, hackers experientes, tentando burlar os sistemas. Infelizmente, cedo ou tarde, você vai ver um ou outro que conseguiu burlar esse sistema. E você vai ser o primeiro a perceber isso. Por quê? Porque você está fazendo o trabalho de resposta a incidente. Você está fazendo o trabalho inicial ali de análise de um ataque a quente. Então, eu, por exemplo, eu nunca trabalhei num SOC. Então, eu não sei o que, que é a, vamos dizer assim, a dor de cabeça de ver um ataque em andamento e você ter que resolver aquele problema, resolver aquela situação. Inclusive, aqui no mercado em São Paulo, a gente conta uma história que, infelizmente, eu não sei se é verdade, se é só uma lenda, mas que havia um banco onde esse banco ele foi atacado de maneira surpresa e em massa. Então, várias pessoas atacaram. Não é um banco aqui de São Paulo, né? Mas a gente aqui em São Paulo compartilha essa história. E que os analistas de SOC, eles ficaram tão desesperados com o volume de ataques e com a surpresa do ataque, e tão grande que eles saíram do ambiente de SOC literalmente gritando por socorro, né, pedindo para que ajudassem, porque a empresa estava sob ataque. Então, houve realmente, se essa história for verdade, tá? Pessoas gritando pelo corredor, né, saindo do ambiente do SOC, gritando pelo corredor que a empresa estava sendo atacada e que ninguém sabia como resolver, sabe? O desespero tomou conta destes profissionais e eles saíram gritando pelos corredores. Se essa é a história verdadeira ou não, infelizmente eu nunca consegui apurar, saber realmente se é verdade. Mas é muito provável que isso tenha sim acontecido.
E se não aconteceu, é muito provável que um dia vá acontecer. Porque realmente o momento do ataque em uma empresa, ele é desesperador. Se você não tem ali a frieza de, ok, estamos sendo atacados, vamos seguir o plano aqui, o que a gente deve fazer primeiro? Ou vamos fechar por ali, vamos fechar por aqui? Deve ser uma situação realmente que ninguém gostaria de estar vivendo, mas que o analista de SOC, cedo ou tarde, vai passar por essa situação, tá? Então, eu acho que é uma profissão empolgante, tá? E eu acho que realmente alguns de vocês vão gostar dessa ação, né, de poder trabalhar nessa função, certo? Então, antes da gente passar aqui para o passo a passo, né, para a gente finalizar o episódio de hoje, eu queria pedir para vocês, né, se vocês estão gostando desse conteúdo, para deixar seu like, deixar seu comentário. Fábio, eu quero realmente, gostei dessa área, quero trabalhar como analista de SOC. Ou se você não quer, ou se você já sabe em que área você vai seguir, deixa aqui nos comentários também, para eu fazer um episódio falando sobre essa profissão que você quer seguir, também para que outras pessoas conheçam essa área que você já se decidiu, ou se você ainda não se decidiu, tem dúvidas, tem perguntas, também pode comentar aqui embaixo, né? Não esquece de compartilhar com seus amigos, se você tem aquele seu amigo ou amiga que quer trabalhar num ambiente de SOC, fique à vontade para mandar esse conteúdo para que eles possam ter um pouco mais de noção do que faz o dia a dia, às vezes até descobrir alguma coisa que eles ainda não sabem sobre ser analista de SOC. Então, vamos lá, pessoal. Se você gostou dessa profissão, uma das recomendações que eu vou te falar é, principalmente, você procurar vídeos explicativos e materiais que falam sobre o Security Operations Center, o SOC. Vocês vão ver que existem procedimentos, vocês vão ver que é uma área isolada normalmente nas empresas, então não entram pessoas, você não pode entrar nem com comida, nem nada, é uma área bem segregada dentro da empresa, né, onde você vai trabalhar. É uma área mais, o pessoal fica em silêncio para ouvir os alertas, os alarmes e tudo mais. Então é uma área que você vai ter um ambiente de trabalho diferenciado. Então, procure saber como é que funciona isso. Tem diversos vídeos no YouTube explicando sobre os SOCs. E o SOC, ele, por ser uma área reservada da empresa, obviamente você não vai conseguir visitar um ambiente de SOC. Você não vai pedir, por exemplo, na sua empresa onde você trabalha, para ir lá visitar o SOC. Eles não vão deixar, não vão permitir. Porque é uma área de segurança, então vamos dizer assim, é somente permitida a entrada de pessoas que trabalham ali, né? Porque às vezes eles estão num processo de investigação, você vai ouvir uma informação que você não deveria ouvir ou alguma coisa assim, por isso que ela é fechada somente para pessoas autorizadas. Mas existem diversos vídeos na internet dessas empresas que prestam serviço de SOC, onde eles fazem um tour pelo SOC. O que é esse tour? Eles mostram com vídeos, olha, aqui é o SOC em funcionamento e tal. É óbvio que naquele momento que eles foram gravar o ambiente do SOC, não estava nenhum trabalho de resposta a incidente em andamento e tal. Então você vai ver que está tudo calminho, tal, as pessoas trabalhando, olhando para a tela, no seu computador. Então esse é o vídeo normalmente que você vai conhecer. O dia a dia nem sempre é tão calmo daquela maneira, mas na maioria do tempo, né, vai ser tranquilo como é descrito nos vídeos. Também, se você quer trabalhar nessa área, conheça ferramentas de SIEM. SIEM é a sigla para Security Information Event Management, SIEM. E também outra ferramenta que é bastante utilizada é o XDR ou XDR. Então você vai, infelizmente aqui eu não peguei o nome da sigla XDR, o que significa, vou deixar nos comentários aqui depois. Mas o XDR e o CIEM são as maiores ferramentas que são utilizadas por SOC. O XDR, ele, vamos dizer assim, é uma evolução do CIEM, serve para trabalhar a resposta a incidente em grande escala. Os fabricantes que você vai mais ouvir dessas ferramentas, você vai ver empresas como NetWitness,
QRadar, que é da IBM, o Splunk e o Datadog. São exemplos dessas ferramentas que você vai trabalhar no SOC. Mas, obviamente, eu citei só algumas. Tem SOCs que vão trabalhar com diversas ferramentas, vão monitorar diversos sistemas. Então, o universo de softwares que você pode vir a conhecer para trabalhar no SOC é infinitivamente maior que isso. Mas, para começo, você conhecendo essas ferramentas de CIEM e XDR vai ser o suficiente para você começar a ter mais contato com essa profissão. E, inclusive, eu vou mostrar aqui para você algumas vagas, como que você faz para procurar. E aí você vai ver que são citadas essas ferramentas, tá? Então, como eu disse, né, a empresa não permite você visitar o SOC. Você vai ver essas ferramentas em funcionamento em vídeos que esses próprios fabricantes das ferramentas promovem para você. E hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui, olha. Eu tenho aqui uma outra câmera, eu vou me virar aqui e aqui nós vamos mostrar o browser com LinkedIn. E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem procurar vagas na área de SOC, como analista de SOC. Então você vai vir aqui na parte de empregos, jobs, e dentro da busca, como eu sempre falo, na área de segurança, algumas empresas colocam o termo em português, outras empresas colocam o termo em inglês. Então o que você vai fazer são duas buscas. Você vai procurar analista de SOC, que normalmente é assim que as empresas colocam, ou em inglês, SOC Analyst. Então você coloca os dois em português e em inglês. E você vai dar um Enter e ele vai buscar. Obviamente eu coloquei aqui Brasil e ele vai me trazer algumas vagas. Então, olha, Cloud Security Engineer, né, desta empresa, você pode se aplicar. Vamos ver se eles falam aqui, olha, Cloud Security Engineer, tem que saber a ferramenta de CIEM, né? Então aqui, obviamente, é para um nível mais avançado, né? Porque você vai ser um Subject Matter Expert, um SME, seria um especialista, né? E aí, como ele fala de cloud, obviamente ele vai falar sobre CASB também, que é o Cloud Application Security Broker. Essa não é tanto uma vaga para como analista de SOC, tá? Essa aqui, olha, quando você vê a sigla CSIRT, né, que é resposta a incidente, ó, Computer Security Incident Response Team. Esse aqui também é um termo que você pode buscar, CSIRT, que você vai achar as vagas para analista de SOC. Então aqui, olha, na Accenture, eles estão procurando, ó, regime CLT, olha aí, ó, experiência avançada em CIEM, Sentinel e Splunk. São duas ferramentas de CIEM, né? Conhecimento avançado de Cybersecurity, conhecimento avançado em resposta a incidente. Obviamente, essa vaga aqui já é mais para pleno, né? Então, por isso que eles estão pedindo tudo isso. Então, ó, experiência em atividades de SOC CSIRT, que é resposta a incidente, e análise de logs e ameaças. Então, como eu disse, o profissional ele vai fazer uma análise de logs. Olha, conhecimento em ferramentas de segurança, Firewall, EDR, HIPS, né, que é o Host Intruder Prevention System. Essas ferramentas, elas vão te dar informações sobre um ataque em andamento, né? Bons conhecimentos de threat intelligence também, né? Inteligência de ameaças. Também é interessante você buscar essas informações. E SOAR é uma sigla para orquestração, né? Então, quando você tem várias ferramentas de segurança trabalhando de forma orquestrada, é o SOAR, tá? Então, vamos ver mais algumas aqui, ó. Cyber Security Specialist, GM Financial, né? Também falando aqui, ó, sobre documentações, NIST, vamos ver se eles falam aqui a ferramenta de CIEM. Ó, requisitos, né? Conhecimentos específicos. Qualificações, tá bem genérica essa vaga, não tá muito para analista de SOC. Vamos ver essa aqui, analista de Cybersecurity. Ok, aqui, já está falando... Ah, não, SOC 2. Isso aqui é outra coisa, não tem a ver com Security Operations Center, tá? Então, você vê que a minha busca aqui como SOC, às vezes pode trazer outros temas, tá? Isso aqui é mais com relação à nuvem, tá? Ó, aqui tem uma vaga para SOC,
Já vem no título da vaga, SOC, para trabalhar na Globo. Então, o pessoal do Rio de Janeiro, ó, já pode localizar essa vaga aqui. Então, olha, como será o seu dia a dia? Tratamento de incidentes de segurança, identificar e responder a ameaças em tempo real, né? Investigar e analisar alertas e incidentes, incluindo coleta e análise inicial de evidências digitais, monitorar os sistemas e ferramentas, rastreamento apropriado, documentação de. Ah, isso também, ó, às vezes tem um incidente, você tem que fazer um relatório pós-incidente. Então, na área de analista de SOC, é ele que faz esse processo, né? Desenvolvimento e manutenção de planos de resposta a incidente, né? Manter processo, aconselhamento sobre técnicas. O que você vai precisar? Ensino superior em computação, engenharia, conhecimento técnico em Linux, Windows e Mac. Que mais? Vamos ver se fala aqui de ferramentas. Olha, aqui está pedindo até linguagem de programação. Não é o normal, mas às vezes pode ter acontecer. E conhecimento de administração de soluções, CIEM, IDS-PS, teste de penetração e vulnerabilidade. Olha, não é muito o analista de SOC que faz teste de penetração, mas às vezes eles querem que você, né, conhecimentos que te destacam, ou seja, não é obrigatório você saber, mas te causa um diferencial se você souber esses conhecimentos. Mas aqui, olha, isso aqui é o que você precisa. Então, você precisa ter esses conhecimentos aqui para você trabalhar nessa vaga. Bom, pessoal, se você quiser, já pode definir isso aqui como um alerta. Então, a cada vez que uma nova vaga for postada e que for bater com essa busca aqui, analista de SOC ou SOC Analyst no Brasil, você automaticamente recebe por e-mail essa vaga. Então, essa é uma dica que a gente sempre dá para vocês poderem ter esse alerta de vagas e saberem quando uma vaga é postada inicialmente, ok, pessoal? Então vamos lá. Voltando aqui, para a gente encerrar por hoje, eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, tirado as suas dúvidas. Se ficou alguma coisa que você precisa ainda resolver ou alguma dúvida que você ainda tenha, escreve aqui para nós nos comentários ou entre em contato com as redes sociais, Fábio Sobieck, em todas as redes sociais você me acha, para você poder mandar a sua pergunta e aí nos próximos vídeos ou alguma coisa eu posso produzir um material para você sobre isso, ok? Espero ter ajudado vocês aí em mais essa empreitada, né? Por hoje é só, pessoal, e espero vocês no próximo vídeo. Obrigado!